Um dos temas que mais aparecem e surgem dentro do nosso estudo da formação em psicanálise e que inclusive deram origem a toda essa série de investigação e o surgimento da própria psicanálise, o nascimento da psicanálise é a histeria. Em abril de 1886, Freud ele inicia isso a clínica privada como neuropatologista e encontra seu primeiro paciente histérico. É claro que a gente tenta entender ao longo da formação exatamente o que é a histeria. E essa dúvida ela vai surgir, inclusive no sentido de trazer novas significações e ressignificações acerca da histeria na atualidade. Então, histeria ou neurose histérica é uma psiconeurose, ela é caracterizada por alterações que nós chamamos de alterações transitórias da consciência, com alguns períodos de amnésia ou perdas de memória. Então, uma das características da histeria também é essa amnésia e a perda de memória, e por várias manifestações também conhecidas como sensitivas ou motoras. Também são passageiras, elas não são permanentes, né? Elas não são crônicas, como tiques, algumas perdas de sensibilidade cutânea, por exemplo, essa sensibilidade da própria pele, tato, a perfurações, ou algum tipo de estímulo, paralisia dos membros, como se a pessoa tivesse sofrido, por exemplo, um derrame, algo parecido, cegueiras e alguns tipos de convulsões também podem vir como sintomas da histeria. Na Idade Média, um fato interessante é que as pessoas histéricas, elas costumavam ser perseguidas e queimadas como bruxas. Então é importante que a gente entenda também que a histeria é um fenômeno que existe desde antes, que até então os cientistas, os médicos, os profissionais de saúde daquela época não atentavam a esse fato, e também por questões culturais e pela própria evolução do tempo, essas pessoas consideradas histéricas, elas eram tidas muitas vezes como bruxas e passavam por esse processo que nós conhecemos muito bem, que tem a ver com a nossa história, um pouco com o período da Inquisição e com a caça às bruxas. Ou, de alguma forma, essas pessoas acabavam também sendo presas como se elas estivessem possuídas por demônios, como se estivessem passando por processos demoníacos, ou seja, a religião fundamentando o comportamento dessas pessoas, a religião tentando dar um significado para esse comportamento histérico ou neurótico que essas pessoas manifestavam naquelas épocas. Não quer dizer que hoje é muito diferente, a gente vai encontrar algumas manifestações nesse sentido e algumas buscas atuais, inclusive, de explicações que têm a ver com o místico. Não é o que nós fazemos em psicanálise, não é o que nós pretendemos e não é o que, de fato, eu recomendo para os nossos alunos. Então, tudo isso, todos esses exemplos é para demonstrar que essa era a visão do senso comum até então. Então, essa palavra histeria, que vem do grego hystera, que significa útero, foi descrita inicialmente como sendo algo, ou uma doença muito restrita às mulheres, uma vez que lá na Grécia Antiga achava-se que os sintomas histéricos, eles eram de uma certa forma causados por esses movimentos migratórios involuntários do útero no corpo feminino em busca de umidade. Então, por isso, durante tanto tempo, a histeria foi atribuída como uma doença exclusivamente feminina. Isso acaba caindo por terra já desde a época de Freud, um pouco antes, porque existem casos de pacientes histéricos, homens, pacientes histéricos do sexo masculino. Então, o que nós podemos perceber é que Freud, em 1895, publicou seus estudos sobre a histeria. Ele apresenta, então, aí os seus principais achados e conclusões a respeito da histeria. E o que eu percebo e o que eu posso compartilhar é que essa obra ela é composta pelo relato clínico de 5 casos. São 5 casos clínicos de Freud, super importantes, sendo que 4 deles foram atendidos, inclusive pelo próprio Freud. Os pacientes de Freud foram a Amy von, a Lucy, Catarina, Elizabeth, o caso Ana, que é muito comum para nós dentro da psicanálise, a Ana O. Ele foi o primeiro caso clínico citado na obra e ela foi atendida por Joseph Breuer, médico austríaco que teve com Freud uma relação bastante significativa, tanto afetiva quanto profissional, e foi muito importante para os primeiros estudos e para o surgimento desse estudo e desse campo de investigação sobre o tratamento
e o significado da histeria dentro da obra freudiana. É isso.